Fala, família de Jesus, a paz seja com todos, porque a paz tem que ser para todos, só que a paz de Deus, ela é diferente, né? A paz de Deus é diferente que o mundo dá, entendeu? Mas nós temos que dar a paz para todos, não é só para quem é nossos irmãos, não, tá? Quem é filho de Deus, né? É da nossa família de Jesus. Tá? Só que antes de nós iniciarmos já a mensagem, né? Já quero falar um pouquinho da parada lá para Jesus, né? Da marcha para Jesus, que foi bom, foi uma bênção ontem em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, a primeira vez, né? E vai ter muitos mais. Aí, ano que vem vai ter mais marcha para Jesus em Nova Iguaçu, e eu creio que vai ser tremendo, melhor, maior do que foi ontem. E em novembro você já guarda na tua agenda, tá? Dia 22 de novembro vai ter lá em São João de Meriti, vai ser a segunda marcha para Jesus na Baixada Fluminense, hein? Baixada Fluminense. Tá? Ontem contou com o prefeito lá de Nova Iguaçu, do Rei, né? Tanto outras pessoas lá, importante, né? Da Câmara lá, do nosso país, da Prefeitura, né? Da Câmara dos Vereadores, né? E de tanto outros lá. Estava presente numa data tão especial, né? Que foi essa, Marcha para Jesus. Ah, você que não foi, perdeu. Tá? Foi muito bom. Eu que nunca tinha ido, fui ontem, foi maravilhoso. Tá? E antes de nós começarmos a continuar falando de Jesus, vamos falar com o nosso Pai, o Pai de Jesus. Meu Deus, meu Pai, que nós vamos continuar aqui sendo voz de Deus aqui na terra, até que o Senhor venha, proclamando o Teu reino, fazendo o Teu id, Deus. Nos usa, nos dá sabedoria, entendimento, cada vez mais, enche do Teu Espírito Santo, Deus, enche do Teu poder, Deus. Nós temos que ser fortificados no Espírito, Deus, porque nós sabemos que a luta é diária, Deus. A guerra é diária, o inimigo todo dia tenta lutar, entendeu? Mas quem tem para prevalecer é o Espírito sobre a carne, Deus. Não é a carne sobre o Espírito, porque maior que está em nós do que está no mundo, Deus. Nós sabemos que o inimigo tenta fazer de tudo para atrapalhar, tentou fazer de tudo para atrapalhar ontem a marcha para Jesus. Entendeu? A gente está fazendo esse vídeo aqui, mas sabe que é uma luta, o inimigo trabalha para as pessoas não ouvir essa música, ouvir esse louvor, ouvir essa música e não prestar atenção na palavra do Senhor Jesus Cristo. Antes de nós orarmos, sabe que ninguém pode tudo para a gente não orar, né? Ouvir a palavra. É uma luta, servir ao Senhor não é fácil. Nós estamos aqui, somos fortes, nós não vamos parar, o inimigo não vai parar a igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Juntos somos mais fortes, estamos com o Senhor e vamos ficar até o final. Em nome de Jesus, o inimigo ele tenta, mas não consegue, porque o Senhor tem um zelo, nos protege, nos guarda. E se por um caminho ele veio, por 7 ele vai embora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, essa mensagem vai chegar o mais longe possível, eu creio. Em nome de Jesus. Então guarda não só a gente, nossa família, de todo mal, Deus, que nós venhamos se embriagar do Teu Espírito Santo, Deus, aqui, Deus. Fala com a gente através da palavra, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Amém. E a mensagem, né, que o Senhor nos deu, ela se encontra lá na série Jesus, hein? Se encontra lá no Evangelho de João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, e o versículo é 23, que o Senhor vem dizendo assim, ó. Então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto, endireitem o caminho, endireitai o caminho do Senhor. Dependendo da versão da Bíblia, como disse o profeta Isaías. Você está levando a palavra do Senhor? Está fazendo o id mesmo?
Está pregando para as pessoas, falando da palavra de Deus? Você é uma voz aqui na terra? Está sendo uma voz? Porque essa mensagem aqui vem falando do João Batista. O João Batista que ele veio antes de Jesus, mas Jesus já estava antes dele. Porque o próprio João Batista ele vem falando aqui no versículo 15 do capítulo 1. Aqui, ó. João dá testemunha a respeito dele. Ele exclama: este é aquele quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é importante, ou mais importante do que eu, já existia antes de mim. Ou seja, ele estava endireitando o caminho das pessoas antes de Jesus vir na terra como homem, né? Antes de Deus se encarnar em homem, antes do verbo se tornar carne, se tornar pessoa, vir igual a gente aqui na terra. Ele estava preparando o caminho das pessoas e falando de Jesus Cristo, falando para as pessoas se arrepender, falando a palavra de arrependimento, confronto, que a palavra de Jesus é isso, a palavra de Deus é confronto, nos confronta. Entendeu? Aí ele veio falando isso e falava de Jesus, que Jesus ia vir. Que Jesus ainda não veio na terra como homem, mas já existia antes da fundação do mundo. Jesus já existia. Jesus já estava no céu, à direita do trono de Deus. Quando criou tudo, Jesus estava lá, estava no lado. Só que não tinha vindo o verbo, ele não tinha vindo ainda na terra. Entendeu? Mas ele estava com Deus, estava lá em cima. E está hoje, né? Glória a Deus, à direita do trono de Deus. Aonde a gente vai estar, em nome de Jesus, eu creio. Ele está lá. Então João Batista, ele estava o quê? Pregando, falando da palavra de Deus. Nós como servo do Senhor, cristão, a gente faz. Não é só no domingo. Não é só no domingo, eu vou para a igreja hoje, eu vou falar de Jesus, falar para as pessoas ir para a minha igreja. Não, tem que falar de Jesus o dia todo, todo momento. Quando você está bem, você vai falar. Quando você está mal, você tem que continuar falando, pregando de Jesus do mesmo jeito, porque Deus é bom em todo tempo Deus é bom. A palavra do Senhor diz: prega a palavra do Senhor em tempo e fora do tempo. Então nós temos que pregar o reino, ser embaixadores do reino, falar do evangelho de Cristo, do amor de Cristo, falar do que Cristo pode fazer na vida das pessoas, se aceitar Jesus Cristo como o único Salvador. E é o que João Batista, né, o primo de Jesus, filho de Zacarias e de Isabel, pregava. E ele pregava onde? No deserto, onde muitas pessoas não querem pregar, quer falar de Jesus quando está mal. Não quer ser canal de bênção para outras pessoas. Eu estou mal, eu preciso de uma bênção, a pessoa ajudar. Mas talvez, quando você está mal, uma dificuldade, Deus usa você naquilo dali para ajudar outras pessoas. Tem gente, como é que eu vou ajudar alguém se eu estou passando por dificuldade, precisando? Mas Deus é assim. Deus, ele usa a loucura, né? Quando a gente é loucura, mas Deus sabe de tudo, todas as coisas. Entendeu? A gente às vezes passa por coisa para poder ajudar aquela pessoa, que você já passou por isso, aquela pessoa não passar, ou saber ajudar aquela pessoa a sair daquele momento, daquele buraco, daquela dificuldade. Dar uma palavra de ajuda, uma autoajuda, de ânimo, né? De fortalecer aquela pessoa, motivacional, para levantar o ânimo, não fazer a pessoa ir no buraco. Isso que são servos do Senhor Jesus Cristo. Quem não tem Jesus só quer declamar a pessoa, falar mal, botar a pessoa mais no buraco, querer afundar mais, mas nós não. Temos que erguer, falar: Jesus te ama, Jesus quer você na presença dele, busque ele, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça sobre todas as coisas, mais será acrescentado. Falar assim, que tua vida vai mudar, tua história vai mudar, mudou a minha, vai mudar a tua. Que a palavra do Senhor diz que há momentos de tudo, há momento da chora, há momento de alegria, Eclesiástico 3, entendeu? Há momentos que a gente vai estar bem, há momentos que a gente vai estar ruim, passando por problemas, dificuldades, porque o próprio Senhor Jesus Cristo falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bons ânimos, pois eu venci o mundo, e assim a gente vamos vencer. Entendeu? Vamos vencer por isso. Mas por isso nós temos que passar por dificuldade.
Só que aqui, o deserto que João Batista estava passando, era um lugar deserto. Às vezes a gente acha que não está pregando para ninguém. Tá, aqui não tem ninguém, tem sim. Tanto que muitas pessoas foram convertidas através da pregação de João Batista, uma das pessoas que mais ganhou alma para o reino de Jesus. E a palavra do Senhor diz que quando uma alma se arrepende, aceita Jesus Cristo, né, se humilha perante o Senhor, a festa no céu. A festa no céu, a alegria no céu. Entendeu? Então, João Batista ele fazia isso. Só que, claro, se Jesus morreu porque pregava o Evangelho, os profetas morreram porque pregavam o Evangelho, Jesus falou que ia ter perseguição, ia ter opositores, pessoas que não iam gostar da gente por causa da nossa pregação, porque a gente não faz o que lhe agrada às pessoas. A gente não está falando que vai agradar o coração das pessoas, a gente está falando que Deus manda, o que Deus fala. Muitas palavras são de confronto, poucas são de prosperidade. As pessoas só querem prosperidade, não quer ouvir confronto, não quer ser confrontado. Mas a palavra de Deus é isso. É de cruz, é pesada, é forte, mas ela é que muda as pessoas. Que se falar só em prosperidade, Deus vai dar, Deus vai fazer isso e isso, aí é fácil. Aí as igrejas ficavam lotadas, cheias. Mas Deus não. Deus ele fala a verdade, a realidade, ele não mente. Porque Deus pode fazer, Deus é próspero, ele prometeu que a gente ia comer o melhor dessa terra, viver em prosperidade, bem, mas se Deus não fizer, porque é a vontade de Deus, e aí? Não é a nossa vontade, não é o que a gente quer, é o que lhe atrai a Deus, é o que Deus quer, e aí? Aí você vai falar mal de Deus, Deus não é isso, Deus não é aquilo, Deus não faz, Deus é mentiroso, entendeu? Deus não é assim, não é assim, igual as pessoas foram reclamar com Jesus quando Jesus chegou, quando Lázaro estava morto. A própria irmã de Lázaro conhecia Jesus, tudo, se o Senhor chegasse mais um pouco, meu irmão estaria vivo. Mas Jesus, ele sabe de tudo, todas as coisas, a gente não entende. Mas Jesus, se quisesse, ele ia lá mesmo. Mas não era para ele ir. Ele era para ir depois, porque ele tinha que fazer. Ele não queria provar para ninguém, nada para ninguém, mas ele quis mostrar que ele é Deus. Chegou lá e ressuscitou Lázaro. Saiu do túmulo. Por quê? As pessoas não entendem a Deus, e ninguém vai entender o que Deus faz conforme Deus quer. Entendeu? Deus, ele é assim. Então, João Batista, ele pregava, entendeu? Lá no deserto, era um lugar onde poucas pessoas passavam. Ele não se alimentava direito, mas ele vivia pelo reino. Dava testemunho de Jesus, falando de Jesus, que o apóstolo Paulo fez, depois que foi convertido, falava de Jesus, o testemunho dele. É o que nós temos que falar, o testemunho em qualquer lugar que a gente for, falar de Jesus. Falar do milagre, o que parecia impossível para os homens, virou possível na nossa vida, porque nós servimos o Deus do impossível. Está lá, quão bom, quão suave, que os irmãos vivem em união, vivem em comunhão na casa de Deus, na casa de oração. Nós estamos aqui, então, para isso. E nós temos que pegar exemplo de João Batista, um dos primeiros profetas aqui na Bíblia, do Novo Testamento, né? Tanto que as pessoas opositoras, as pessoas queriam proclamar ele, reclamar dele, que ele estava fazendo isso, pregando a palavra de Deus, tentar calar, que muitas pessoas tentam nos calar. Tentaram calar Jesus, porque Jesus falava a verdade, né? Mataram alguns apóstolos, morte feia por causa disso. João Batista morreu feio, perdeu a sua cabeça, entendeu? Ele separa a cabeça dele. Por quê? Estava incomodando o inferno, incomodando o inimigo, falando da palavra de Deus. Falar de Jesus incomoda os demônios. E é assim, mas nós temos que incomodar o inferno mesmo, falar da palavra de Deus aqui, ser boca de Deus aqui na terra, ser profeta. E João Batista era, mas não queria ser chamado de profeta, porque as pessoas conheciam os profetas passados, Elias, Isaías, pensaram até que ele era o Cristo, porque falava da palavra de Deus, falava do Cristo. E João Batista falava que ele era apenas mais um homem, mais um servo do Senhor.
que ele não era profeta, não se sentia profeta. Jesus, ele falava que aquele que quer ser maior no reino de Deus tem que ser o menor, tem que servir a todos. Então João Batista servia ao povo, à multidão. Servia o quê? Com as boas novas, com a palavra de Jesus. É o que nós temos que fazer aqui na terra. Ou continuar fazendo. Se eu faço, eu continue fazendo, continue nesse caminho. É doloroso, é sofrido, mas é o caminho que leva à salvação. Ele pode salvar outras pessoas. Só falando de Jesus, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Jesus te escolheu. Então te escolheu para viver para o reino, viver para Ele, ser separado do mundo, mas viver para Cristo. Somos livres para adorar a Cristo. Igual o apóstolo Paulo foi, depois ele era preso, ele era morto para o mundo, mas foi luz. Ele foi liberto através do encontro com Deus, encontro com Jesus Cristo. É assim que nós somos. Então João Batista, ele proclamava no deserto, preparava o caminho, do Senhor para as pessoas, até Jesus vir na terra. E ele fazia o que um dos profetas Isaías falou, que é preparar o caminho do Senhor. E muitos profetas aí do Velho Testamento fizeram. O próprio Isaías, o profeta messiano, que falava de Jesus, que Jesus ia vir, o Messias. Entendeu? João Batista era o que mais falava de Jesus, que Jesus vai vir, Jesus voltará. Jesus batiza com fogo, entendeu? Ele batizava com água, mas Jesus batiza com fogo, com o Espírito Santo. Ele é aquele que era e que há de vir. O Deus mais forte que existe. João Batista falava isso, é o que nós temos que falar. Entendeu? E quem perguntou a ele se ele era profeta, se ele era o Cristo, o Messias, foi os fariseus, Os fariseus hipócritas, que Jesus falou na cara deles, esses fariseus hipócritas, porque não gostava de Jesus, o que Jesus fazia, arrastava a multidão, arrastava um povo, muitos seguidores iam atrás de Jesus por causa dos milagres, as maravilhas dele, via e acreditava que ele era o Messias. Entendeu? Muitas pessoas têm que crer para ver, mas outros não. Os fariseus, os filisteus, os religiosos, naquela época que seguia mais o mandamento de Deus, queria achando que Jesus queria tomar o lugar de Moisés. Jesus veio para completar a lei, fala, eu vim para completar a lei, o mandamento de Moisés. Moisés só escreveu as 10 tábuas por causa de mim. Mas as pessoas não queriam, achava que Jesus queria se achar. Jesus não se achava, não. Jesus, ele não é melhor do que ninguém, é maior do que todos, mas não se achava melhor do que ninguém. Ele falava, bom é meu pai, eu não sou bom, bom é meu pai. Ele não tem obrigação de ser igual a Deus, mas veio igual a Deus. Então os fariseus queriam procurar alguma falha, igual as pessoas ficam procurando pra gente, não achava. Então tentava queimar ele, proclamar ele, pra lá na Roma, lá, pra até acontecer igual aconteceu, que ele morreu na cruz lá, foi humilhado por nós. Morreu na cruz do Calvário, para nós termos vida em abundância, vida eterna com ele. Morreu para todos nós, o povo dele, igual os fariseus rejeitaram ele, o povo judeu rejeitaram Jesus. Então ele veio para todos nós, glória a Deus. Então João Batista falava, que ele não era o Cristo ainda, entendeu? Ele não era Cristo, não era profeta, só era o portador da voz de Deus, era apenas uma voz que clamava no deserto, entendeu? Era só uma voz, nós só somos uma voz aqui na terra. Ele não era profeta e não era o Cristo, que havia um Cristo, aquele que ia vir na terra para fazer coisas maiores, coisas grandes que ele não fez. Mas a palavra do Senhor diz que nós, igreja do Senhor, vamos fazer coisas maiores, coisas grandes, entendeu? Os prodígios, coisa que nem Jesus fez na terra, maiores do que Jesus. Por quê? O Espírito Santo vai nos tocar tão forte que nós vamos fazer coisas maravilhosas. Se nós estamos fazendo, ganhando almas por ele, vamos fazer mais ainda. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então seja a voz, você é a voz. Vão tentar calar, mas continue falando, tá? Não seja mais uma voz, mas seja aquela voz. Seja exemplo de profetas aí na terra aí.
entendeu? Que ficaram marcados por causa do Evangelho, o Evangelho de Cristo.